Já está aqui conosco em nossos estúdios o presidente da OAB Amazonas, Ordem dos Advogados do Brasil, advogado Marco Aurélio Choi. Bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite da nossa produção e tratarmos sobre esse assunto aí também, saber a sua opinião. Seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da nossa 95.7, da Rádio Diário, Diário da Manhã, Patrick, Paula. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, tratando dos temas da advocacia, de interesse também da sociedade brasileira, né? Acho que nós estamos vivendo hoje o que alguns autores chamam de supremocracia, né? Que é a palavra importante do Supremo Tribunal Federal dos grandes temas da sociedade brasileira e faz com que se revisite, se rediscuta essas questões de acesso ao importante e valoroso cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Que pode agora ficar até acessível a qualquer advogado se houver aí mudança, né, na forma de escolha. Exatamente. Na realidade, e aqui eu quero fazer aqui esse pequeno registro, quando a gente fala sobre o acesso ao Supremo, que todo mundo tem a falsa impressão, quando a gente fala sobre esse projeto de lei, que acho que está no Senado, sobre novos critérios de acesso ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, muito se tem na cabeça apenas a opção do presidente da República, que é o presidente da República que escolhe quem ele quiser. Não é bem assim, né, no atual sistema. Além, obviamente, dos requisitos que são muito abertos, do notável saber jurídico, de mais de 35 anos, existe a palavra do Senado. Todo indicado do presidente da República se submete à sabatina no Senado Federal. O Senado tem um papel importante de controlar o ato do presidente da República. Mas se o presidente quiser, com a participação dos seus aliados no Senado, a pessoa passa, não passa? Patrick, ao longo dessa história, já ia chegar nesse ponto, ao longo da história nós só tivemos um único caso de recusa por parte do Supremo Tribunal Federal. No início do século passado, Barata Ribeiro, que era um médico, né, indicado pelo presidente, imagina um médico, né? Aí também teve a ousadia de exatamente. Indicaram um médico, Barata Ribeiro, e aí ele foi recusado pelo Supremo pelo Senado da República. O único caso na história da República. E aí você traz outras reflexões, né, de como o Senado historicamente atendeu, foi subserviente às indicações dos presidentes de plantão. Quer dizer, queriam enfiar no Supremo um médico. Exatamente. Uma das regras principais é ter notório saber jurídico. O problema é que essa expressão notório saber jurídico não diz que o cara tem que ter um doutorado, um mestrado, nem a graduação em direito. Obviamente, isso pressupõe, né, que o cidadão deva ter essas condições pela expressão da Constituição de notório saber jurídico. Mas a gente já parte desse pressuposto, né? O papel do Senado vem sendo relegado a um segundo plano ao longo da história, nesses processos de indicação de ministro do Supremo e ainda mais hoje, né, como o Supremo... aquela expressão, né? Supremocracia, né? O Supremo ganhou aí uma notoriedade na discussão dos grandes temas. Isso volta à discussão com esse projeto de lei que tramita acho que é uma PEC, né? Que tramita no Senado da República. Agora, doutor Choi, como é que o senhor avalia aí a classificação para esta PEC, que, segundo aí o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, um senador do Estado, ele disse que se fosse, de fato, definida a nova forma de escolha com uma lista tríplice, aí seria alguém indicado pelo STF, OAB e do Ministério Público, seria uma escolha burra. Na realidade, com todo respeito ao nosso senador da República, Plínio Valério, quero apenas lembrar, né, que a própria Constituição estabelece lá no 133 da Constituição que a advocacia é essencial à administração da justiça. Então, essa proposta, da forma como está pontuada, com representações do Poder Judiciário, do Ministério Público e da advocacia, contempla todos os atores do sistema de justiça, né? O sistema de justiça não se faz apenas
pelo Poder Judiciário, se faz pela valorosa posição do Ministério Público, que representa ali a sociedade brasileira, se faz pela valorosa presença da advocacia, que representa o jurisdicionado, aquele que é o destinatário final da prestação jurisdicional, que chega ao judiciário por intermédio dos advogados. E, além do mais, o projeto também prevê mandato, né? Sim, sim. Para o senador da República, que é algo interessante para se discutir. 10 anos ou 8, não é isso? É algo interessante a se discutir, né? Você tem hoje um cargo vitalício, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Obviamente que talvez a sucessão muito rápida de ministros com mandato, e a gente vê isso, por exemplo, na Justiça Eleitoral, né? No TSE, os ministros têm mandato, né? Isso tem um lado bom, que é o lado da oxigenação, né? Mas tem um lado ruim, que é da mudança muito rápida de entendimentos sobre determinados assuntos, né? De vez em quando, por exemplo, prisão em segunda instância, altera a composição da corte, sai um ministro, entrou outro, você muda o quórum e o entendimento da Corte Suprema do país, né? Muda junto e isso muda a vida das pessoas. Mas é inegável que todo poder, especialmente no Estado Democrático de Direito, exige limitações também, né? Então, imagina, você tem hoje bons quadros, o ministro Celso de Mello é um excelente quadro, mas é um ministro que está há 31 anos no exercício do cargo de ministro do Supremo. Então, assim, não existe nenhum mecanismo de recall da sociedade brasileira para revisitar isso. Agora, aí eu trago outra provocação, né? Eu acho que nós, povo, que somos os titulares desse poder, né? Temos que lembrar que o poder é do povo, né? Emana do povo. Emana do povo. E ele é exercido por intermédio da representação. Nós somos pouco consultados, né? Sim. Ao longo da história da República, pelo menos que eu me recorde, a gente tem pouquíssimos exemplos de plebiscito e referendo, de ouvir a população sobre o que ela indicaria, né? Por exemplo, você tem... Se fizer, doutor, desculpe-me, se fizer uma pesquisa junto ao povo, quem ela retiraria lá do Supremo... Mas Gilmar olha, Mendes era o primeiro, né? O primeiro talvez fosse o Gilmar Mendes. Não tenha dúvida. Eu, pelo menos, jornalista, seria a primeira. E aí é interessante, a gente tem pouquíssimas formas de consulta. Você teve 93 plebiscito de forma e sistema de governo e tivemos, acho que em 2005, o referendo do desarmamento. Sim. Né? Mas pouquíssimos exemplos na história da República de consulta. E é baratinho de fazer, viu, Patrick e Paula? A gente vai às urnas no Brasil de 2 em 2 anos, né? Coloca mais uma questão ali na urna eletrônica. O que você acha de tal tema? Os grandes temas. Aproveitando já todas as despesas. As despesas que a Justiça Eleitoral tem, eu acho que você consultar o titular do poder, que é o povo, mais vezes é importante, especialmente nesses momentos que a gente vive de crise da democracia representativa. O senhor acha que isso um dia vai acontecer, essa consulta ao povo sobre... especificamente, né, sobre esse assunto? Eu acho que é um tema interessante para que a gente possa revisitar. É um dos formatos dos poderes da República que não tem mandato. É uma opção constitucional brasileira. O Executivo tem mandato, o Legislativo tem mandato e o Judiciário não tem mandato, diferente do que acontece em outros países. Lembrando que os ministros do Supremo, apesar de serem ministros, eles são agentes políticos. Sim. São classificados lá no direito administrativo como agentes políticos. A gente só esquece disso por conta das garantias do cargo. Muitas vezes o STF, nas decisões, é mais político do que técnico, né? Exatamente. E tem que tomar decisões políticas mesmo. Política não é ruim, né? Hoje nós estamos vivendo a demonização da política, né? Mas a política é importante, ela constrói a sociedade e, inegavelmente, a gente precisa revisitar essa discussão de acesso a um importante cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Havia aí uma tentativa da produção de nós falarmos com o senador Plínio? A produção já me informou, por sinal, que a gente fez ligações ao próprio senador Plínio Valério, mas ele não atende. A produção também entrou em contato com a assessoria do próprio senador, que a assessoria informou que, desde ontem, não consegue contato com o seu assessorado, que é, no caso, o Plínio Valério. A gente vai continuar tentando, temos interesse que ele participe, Sim. Até porque ele é uma das peças importantes nesse assunto
propostas de mudança na indicação de ele inclusive ministros. tem uma PEC sobre isso, né? Exatamente, sobre esse assunto. E é justamente a PEC dele que está em debate no Senado, porque ela, inclusive, ela é contrária à PEC do Anastasia para definir aí uma lista tríplice de escolha aos ministros do STF. Você acha que isso pode ser aprovado esse ano? Na realidade, tem muitas grandes pautas para o Congresso Nacional. Reforma tributária, ano, né? reforma administrativa. Exatamente. Apesar de ser um tema de moda, né? Repito, em razão da força que o Supremo demonstrou nos últimos anos, especialmente após o julgamento do Mensalão, acho que o Supremo, e aí o papel da imprensa é importante nisso, TV Justiça, a veiculação das sessões do Supremo, os ministros ganharam torcida organizada, né? Tem a sociedade que gosta do ministro tal, que odeia o ministro tal. Então, isso ganhou uma repercussão na sociedade muito grande, fruto da democratização desses debates, que a imprensa, repito, exerceu um papel importante para isso, né? Mas eu acredito que, assim, a despeito desse impacto inicial da proposta, eu não acredito, sinceramente, acho que é importante, mas eu acredito que há outras pautas tão ou mais importantes que essa que devem permear a pauta do Congresso Nacional nesse ano de 2020. Mas parece que em novembro pode haver aí mudança. Parece que um dos ministros pode se aposentar em novembro, não é isso? E um dos nomes cotados é justamente Sérgio Moro, indicado pelo Bolsonaro. Como você avalia isso? Na realidade, nós temos aí, houve a PEC da Bengala que ampliou de 70 para 75 anos o prazo limite, né? E é um negócio curioso, né, Paulo e Patrick? No serviço público, em geral, todo mundo torce para completar o tempo da aposentadoria e ir embora para casa, né? Nesses casos, o cara quer ficar mais ainda, o negócio foge a lógica. O cara quer ficar mais 5 anos, né? De 70 para 75 anos, no caso da PEC da Bengala. Isso teve um efeito cascata no judiciário brasileiro como um todo, toda a regra, né, acontece dessa forma, mas vale lembrar que a vacância pode acontecer a qualquer momento, né? Tivemos aí o evento morte lá do ministro Teori Zavascki, um acidente aéreo. Então, assim, a qualquer momento, e assim, todo mundo fala e os bastidores contam, né, de que o ministro Sérgio Moro foi convidado para ser ministro da Justiça na perspectiva de que a indicação ainda dentro do governo Bolsonaro seria para que ele fosse o indicado ao cargo de ministro supremo. E aí, né, não disputaria, né, a presidência da República com o próprio presidente Bolsonaro. Mas ele falou que né? O candidato dele de 2022 é o próprio Bolsonaro. Seria o ministro Celso de Mello, o decano da Corte, que completa 75 anos no dia 1º de novembro desse ano, realmente. Vai haver vacância, assim, contando com essa questão da aposentadoria. Lembrando que o ministro Celso de Mello foi nomeado em 1989 ainda no governo Sarney. Você falou que é um dos mais... É o mais antigo, o decano da Corte. Sim. Então, a gente pode ter, com toda certeza, aí, a possibilidade do Moro assumir o STF também. Também após deixar aí o Ministério. Eu queria poder aqui citar uma frase do senador Plínio Valério, doutor Choi, porque já que nós não conseguimos falar com ele hoje e havia um comprometimento da assessoria dele de que nós falaríamos com ele, a gente precisa colocar o outro lado dele. Ele falou isso para o site Antagonista, um site, né, de mais nível nacional, debates políticos em nível nacional, que ele falou que ele é a favor que a escolha do novo ministro do STF fique com o presidente. Ele disse que não vê com bons olhos a proposta de concentrar a escolha em 3 instituições. É como dizer ao presidente, você é livre para escolher, mas desde que escolha entre esses 3. E ele continua ainda dizendo nessa declaração ao Antagonista que ele considera que... a gente percebe que, de fato, o problema dele é com a AB, tá, doutor Choi? Basta, quando ele precisar do advogado, isso vai ser lembrado, né? Ele comenta que agora a OAB indicar ministro para o STF, imagina você essa OAB que está aí, indicando o ministro do STF. Eu acho que seria uma burrice muito grande. E gerou muita polêmica nas redes sociais. Então, é importante a gente colocar aqui o lado também do senador, do que como ele pensa, já que a gente não conseguiu falar com ele. Seria uma burrice, doutor Choi? Como falei aqui, né, o advogado ele é essencial à administração da justiça, a única profissão privada que está na Constituição da República. Lembrando que a advocacia é um dos atores do sistema de justiça. Então, você tem uma proposta que contemple todos os atores desse sistema de justiça é algo importante, né? E, repito, só quem reclama da advocacia é aquele que
ou já precisou e hoje é ingrato com a advocacia, ou que vai precisar e vai lembrar muito da advocacia ainda. Muito obrigada, então, né? Olha, a gente queria muito O debate que o vai senador continuar aí. Plínio estivesse participando, né? Mas Sim, repetimos seria a você importante. que está conosco a partir de agora. A gente espera que ele esteja bem, né? A nossa produção entrou em contato com o próprio senador, não conseguiu contato com a assessoria do senador, que disse que desde ontem eles também tentam falar com ele e não conseguem. O que a gente espera, como disse ainda há pouco o doutor Choi, é que ele esteja bem, que nada tenha acontecido. Mas tem uma informação que ele teria ido participar do aniversário, que teria ido para o interior do estado. E o nosso interior, a gente sabe que há comunidades que são praticamente isoladas de tudo. Então é isso. Muito obrigado, doutor Marco Aurélio Choi, pela participação. Obrigado, Patrick. Obrigado, Paula. Obrigado a todos os ouvintes da nossa 95.0, nossa radiária. E fazer o jabá aqui, né? Sim, segundas e sextas, programa Rádio AB, né? De 1 às 2 da tarde aqui na Radiária.